Olá, estamos começando mais um AbaCast e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre funil de vendas, falando sobre a estratégia e sobre o nosso posicionamento enquanto advogados. Hoje a gente está com Caroline Mack, Isabela Barbosa e eu, Juliana Leite. Então, meninas, vamos começar o assunto? Vamos, vai ser bem bacana. Acho que é um tema hoje extremamente relevante para todo advogado que quer se inserir no mercado ou alavancar aí a carreira jurídica. Até porque a gente não aprende isso na faculdade de Direito, né? Eu me formei em 2020 e eu saí da faculdade totalmente apreensiva. Como que eu poderia fazer a divulgação do meu serviço, né? Porque a gente estuda muito a lei seca ali do Código de Ética. Sim. Então a gente acha que tudo que a gente vai fazer na internet, a gente vai violar a ética. Então a gente sai da faculdade com esse pensamento muito apreensivo. Né? Exato. Em relação ao marketing jurídico, a gente sai cru. Então é extremamente importante a gente começar aqui a pontuar para quem está querendo começar aí na advocacia esse posicionamento estratégico. Ah, perfeito. Muito bom. Sabe o que eu acho interessante também? O fato de que a gente não aprende a empreender, né, na faculdade. Então, essa questão desse posicionamento estratégico já começa defasada daí. Exato. A gente não sabe o que fazer, não é? A gente aprende tanto sobre o direito e tão pouco sobre a nossa carreira, como se ela não fosse fundamental e ficasse sempre como uma certa vilã, como você bem ponderou, né, Isa? Exatamente. Tem tudo a ver. Tem a questão também da venda. Você precisa saber vender. Exatamente. Hoje eu tenho uma percepção que a advocacia é uma venda. Ela é. Né? Claro que com os limites éticos que a gente já sabe, mas a gente tem que saber vender, a gente tem que ter a persuasão da venda, a gente tem que ter a lábia da venda, né? Perfeito. E antes eu não tinha esse perfil e eu nunca gostei de venda. Nunca gostei, até porque meu primeiro emprego foi vendendo, então... E quando a gente imagina a venda, a gente pensa naquele vendedor chato, que tá ali em cima de você, vendedor chato. E não é isso. Não é. A gente tem que entender que é realmente você atingir de forma estratégica uma pessoa que ela quer comprar o seu serviço. Isso. Ela tem um problema. Por exemplo, no meu caso, eu atuo para pessoas que já tiveram um problema de voo. Então ela precisa daquela solução. Talvez ela não saiba ainda. E é aí que entra o conteúdo estratégico. Na sua área é um pós-venda, né? Exatamente. Porque ela já comprou a passagem, o pós-venda agora... Já teve o problema, agora eu preciso aparecer para ela e trazer aquela solução. Então a gente vai pontuar aqui algumas formas de como você consegue iniciar isso. É bem como a doutora Caroline falou, a gente primeiro precisa montar o Instagram, que hoje é o nosso canal oficial aí, para poder começar a divulgação. Com certeza. Quem hoje não tem um Instagram, eu não entendo como essa pessoa consegue ainda prospectar um cliente. Muito arcaico, né? Porque independente, se eu não te conhecesse, você iria querer fazer uma parceria comigo? Não, você precisa saber do meu trabalho. Você precisa ver o meu trabalho, você precisa ver a minha vitrine para fazer uma parceria comigo, independente. Né? E também, além de tudo, os clientes vão te ver, te conhecer, se conectar com você, né? Então, se você não aprende e ainda resiste em estar nesse meio, eu acho que dificulta muito. E a gente precisa se adaptar a essa nova sociedade, né? Exato. Algumas pessoas são muito resistentes a entrar nesse mundo da tecnologia, né? Da exposição. Só que eu penso assim, você não precisa expor a sua vida pessoal, né? Você pode expor o que você acha que consegue expor, né? De acordo com o seu trabalho, com o seu nicho. Então, acredito que seja mais uma construção social aí que dá para ser mudada, né? A gente vive numa sociedade que está cada vez mais sendo tecnológica, mudando. Então, um digital muito forte. E aí eu puxo o gancho até do que a doutora Juliana falou, de vergonha, né? Com certeza. E todo mundo começa assim. Eu comecei, eu tinha extremo receio de me posicionar, que vão comentar, que eu estou nas redes.
E hoje é a minha principal fonte de captação. Sim. Os meus clientes todos vêm dali. Então, a primeira coisa que você, de fato, precisa romper é com essa sensação de vergonha, de estar se expondo, porque tem gente que precisa do seu serviço. Eu Sim. acho que isso é um ponto fundamental. A partir do momento que a gente entende que o outro necessita da gente, a gente tira essa percepção de que sou eu que estou passando vergonha. Não. Você não está passando vergonha, você está fazendo com que quem precisa de você consiga lhe ver, consiga lhe achar. E eu acho que uma coisa muito importante do Instagram, que pouco se fala, é que o cliente precisa disso também para ter a identificação. Exato. Ele precisa sentir que você é humano, Sim. sabe dizer? Sim. Alguém que ele precisa sentir que ele conhece de alguma forma. Então aí que tá o ponto da gente também humanizar um pouco o nosso Isso. Instagram, né? Exatamente. Para que esse cliente consiga se identificar, não é? Exatamente. Antes eu tinha muito esse problema desse tipo de exposição, mas eu penso o seguinte, poxa, eu trabalho com divórcios, eu preciso me conectar com a minha cliente do Isso, divórcio, perfeito. porque ela precisa melhorar a vida dela, ela precisa se cuidar. Então eu conto pra minha cliente que eu faço terapia, eu falo pra minha cliente que eu cuido muito bem da minha alimentação, eu mostro para minhas clientes no Instagram que eu faço academia, porque elas precisam ter um incentivo. Então eu sou um incentivo também. Além de fazer o divórcio dela, eu preciso ser um incentivo na vida dela. São os entende? conteúdos que conectam. Sim. É, eles são fundamentais, né, doutora? Exatamente. E aí, partindo para o nosso próximo ponto, além dos conteúdos estratégicos, você precisa ter também uma gestão de onde divulgar esses conteúdos. E hoje a gente sabe muito bem, não é segredo, acho que no início pouco se falava sobre tráfego pago e as pessoas não entendiam muito bem como funcionava. Parecia algo muito privado e ninguém comentava sobre isso, mas hoje já está extremamente difundido. Sim. E é o meio, o canal que você tem para levar primeiro você rompe com a vergonha, depois você começa a se posicionar. Após isso, você precisa divulgar para quem quer comprar. E esse é o canal que a gente tem, Esse é o que caminho. é o tráfego pago. É perfeito. Esse é o E caminho. você saber ali afunilar exatamente quem é esse seu cliente para quem você quer vender. Exatamente. É Não é? verdade. É É muito verdade. importante E isso. eu fiz um curso de marketing jurídico porque eu tinha muito receio, né? E nesse Da OAB. Não, receio da OAB. E esse curso que eu fiz foi Todos com temos. Todos uma têm. advogada que também é muito pioneira nessa área digital. E ela falou o seguinte: a partir do momento que o dinheiro aparece na mesa, você perde totalmente a vergonha. Exatamente. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Quando o meu primeiro cliente me prospectou. Pelo Porque eu falo que é o Instagram. cliente que me prospecta, né? Ele me prospectou através do Instagram e foi um contrato muito legal, né? Falando do cash. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei, caramba, isso motiva mais isso ainda. Funciona né? mesmo. Isso Opa, funciona. esse é o caminho. Eu acho que é por aí que eu vou. Deixa eu continuar, deixa eu fazer mais conteúdo. Que vergonha que... Que vergonha Olha, que nada. E deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu acho que todo advogado tem que se preocupar em estudar sobre isso. Sabe por quê? Tem. Porque eu não sei qual foi a experiência de vocês, mas eu já tive várias experiências ruins contratando agências. Não que você não deva contratar, mas se você não tem uma base para saber avaliar aquele trabalho do Exatamente. profissional, não vai adiantar. Isso é Isso muito não importante. só no marketing, em tudo, né? Mas a gente esquece nessa hora. A gente, não, vou contratar alguém para cuidar ali das minhas redes. Mas calma, você sozinho conseguiria cuidar? Você sabe o que está fazendo? Exatamente. É muito importante que o Isso é advogado muito saiba importante. avaliar. E puxando Isso esse é muito importante. gancho, eu sempre falo isso quando algum advogado me pergunta. Você precisa entender minimamente para Exato. saber como cobrar. Isso. Querer fazer tudo seria o ideal, mas a gente não consegue, Não a gente consegue. não tem tempo tem que pra aprender a delegar, administrar, né? A gente precisa aprender a delegar, é um próximo ponto também. Mas a partir do momento que você tem uma agência que faz esse tipo de gestão, falando de tráfego, você precisa minimamente saber o que cobrar. Isso. Na hora que ele te mandar o custo do seu CPL, você sabe o que é um CPL? Você vai olhar e vai entender quais são os valores e para onde está indo o seu dinheiro. Então, Então. isso é extremamente importante. E E muito hoje a gente delicado. encontra de forma acessíveis cursos de tráfego Ah, pago para com você ter pelo certeza. menos uma base. Até no YouTube, se você botar lá, Exato, você consegue de forma aprender no gratuita. mínimo Isso e é aí muito vai importante. subindo. Eu acho muito importante. Por isso também acho relevante falar que eu realmente dou aquele crachá de confiança para profissionais que são advogados que se especializaram nessa área, porque a gente sente
pelo menos eu, mais confiança, entendeu? Sim. Porque ele tá sabendo quem são os nossos clientes, tá sabendo o que pode ser feito ou não. Sim. Que não tem nada mais triste do que rodarem uma campanha falando coisas ali que não Nossa, deveriam sim. falar. Tem essa parte também. Aquela né? campanha agressiva. Aquela campanha É, agressiva que você afrontando Não precisa todo o disso código de pra ética. captação. é feio, deixa o nosso trabalho que deveria ser valorizado desvalorizado. Exato. Não Porque é uma exposição delicado. muito forte, né? É. E você precisa validar tudo isso também. Tudo. Mesmo que você contrate uma agência, você precisa validar todo o serviço que essa Exatamente. agência faz, né? Exatamente. Isso é bastante relevante. Exato. Então, acho que a gente precisa romper a vergonha, se É, posicionar, colocar no mercado, que é o tráfego pago, E e, saber. claro, gerir. Gerir, Não pode esquecer da saber gestão. do que está acontecendo. Exatamente. E quando a gente fala de gestão, acredito que a gente entra nesse ponto de trazer as tecnologias a nosso favor, Ah, né? com Seu certeza. software jurídico, É. acho que CRM também, para o seu CRM é funil muito entrar importante. ali, a gente ter todo um fluxo. E esse, acho que são os principais pontos para quem está querendo startar aí ou alavancar A É, advocacia. Com a certeza. advocacia. Eu entendo a pessoa que não tem ali o cash para começar, mas Normal, acho é que ninguém totalmente começa, normal. Ninguém começa totalmente tendo. estruturado. eu nem indico, sendo bem sincera com vocês, que você comece já pagando alto para uma agência fazer tudo. Não. Não. Porque o começo é importante. O começo de você aprender como fazer, você perder aquela vergonha, você tentar ali jogar uma campanha sua, isso vai fazer com que depois você saiba avaliar, isso vai fazer você crescer. Então, assim, se você está iniciando e falar, não, mas eu não queria fazer um negócio mal feito, porque quando a gente começa, a gente tem medo assim, nossa, tem tanta gente já fazendo bem feito, Sim. né? E aí eu vou ficar passando vergonha, eu tentando fazer por mim. Vale a pena você quebrar essa vergonha, porque eu lhe garanto que se você tá fazendo, não vai ter ninguém falando, nossa, que coisa feia, vão falar, olha que pessoa esforçada. Exato. Na verdade, é isso que se comenta, sabe? E puxando até um outro gancho novamente, quando a gente fala de ter muita gente fazendo e achar que tá saturado, eu sempre falo que sempre vai ter alguém que vai se identificar com você. Sempre vai ter eu alguém não que vai acho se que tá identificar com saturado. o seu perfil. Nunca Então, acho. o mercado tá aí para todo mundo. Tá. E a gente já sabe, né, que especialidades, elas surgem todos os dias. Exato. Sem falar que, assim, se você olhar para o mercado jurídico, você acha que ele está saturado, só que se você pegar uma área do mercado, como a gente viu, por exemplo, direito médico, já é outra infinidade de oportunidades. Sim. Por exemplo, a doutora, direito consumidor, tá saturado, mas não, vou atender direito Não. do passageiro aéreo. Exato. Sim, Entendeu? Aí abriu subnicho, um né? novo infinito. Então, o oceano, a gente tem que lembrar que ele não está limitado. Sim. Tem várias águas que a gente ainda não cruzou e a gente pode chegar nelas e ter ali um novo mar para desbravar. Exatamente. Sim, eu Com super pessoas concordo. que estão com problemas já e que estão Sim. esperando você aparecer aí para Exatamente. dar o suporte. Eu Exatamente. acredito que o advogado generalista é mais difícil para ele Ah, ter uma é. vitrine, criar o funil de vendas, né? Com Criar certeza. conteúdo. Eu acho mais Se conectar, difícil. Se tudo. conectar é mais Exato. difícil. É mais É muito mais complicado. fácil você ter ali um nicho e um subnicho e E saber saber se aprofundar. se aprofundar, nele, né? Entender. criar conteúdo sobre ele. Quando eu iniciei, eu tentava pegar de tudo, porque eu precisava criar uma carteira de clientes. Sim. Então, eu fui uma pessoa que trabalhou com trabalhista, previdenciário, civil. Até então, eu pensava que ia ficar na área trabalhista, só que aí caiu o direito de família no meu colo. Foi É sempre escolhida. assim, Me né? apaixonei. É sempre Sim. assim, não Falei, é? esse é o meu nicho. Vi que esse era o meu É. perfil. Falei, é o que eu Isso, gosto mesmo. Sou justamente apaixonada. essa ideia. E fiquei. Olha, começou a se tornar ali o meu Ganha-pão também. ganha-pão, meu 80% ali, 80-20, né? E hoje, assim, estou apaixonada. É o que eu faço na minha vitrine. E eu costumo também levar para os meus colegas advogados que sempre me pedem informações e querem tirar algumas dicas. E eu falo, a gente tem que tratar o Instagram como o nosso funil de vendas. Eu gosto de falar que é um funil infinito. Porque dentro do meu Instagram ele vai ser um infinito perfil de conteúdo que vai levar os meus clientes para fechar o contrato comigo.
A gente tem que pensar dessa forma. Expor coisas que as pessoas queiram comprar, né? Sim. Queiram... Porque se você Esse sabe é o problema, eu tenho a se solução. você sabe o seu nicho, você sabe a dor do seu cliente. Isso. Por isso que é importante ponto. você não ser generalista. Eu acho que o generalista, ele só apaga incêndio o tempo todo. E não é sobre isso. Eu não sei se vocês tiveram essa dúvida no início, mas pra mim foi muito latente. Será que eu me posiciono e se eu fizer isso, eu vou perder como se eu só trabalhasse com isso e não vou atuar mais em outras áreas ou não vai aparecer mais isso pra mim? Acho que vocês já devem ter passado por essa experiência. Mesmo que você se niche em um determinado ali assunto, tema, vão aparecer outras pessoas que vão te perguntar, mas você trabalha com família, mas você faz trabalhista? Porque o que se nichar faz é te trazer autoridade. Você cria autoridade naquele determinado tema. E a pessoa começa a te validar. E quando ela te valida, é como se você virasse o advogado da família. E ela quer que você resolva todos os problemas dela. Essa é a questão. Quando o cliente ele gosta de você, ele quer você. Independente da área, pode não ter nada a ver. Aí, como eu vou fazer, né? Essa dúvida que até surgiu pra mim. E olha, eu confesso a vocês que depois desse congresso, eu entendi que é muito simples. É você ter uma carteira de networking, gente. Sim, exato. Assim como uma carteira de clientes, uma carteira de parcerias. Uma carteira de parceria. Eu já tenho as pessoas certas. Pra isso, o seu problema é família, tem a Carol pra indicar passagem, tem a doutora Isabela pra indicar. E assim a gente vai crescendo em conjunto e sempre apoiando o outro a se aprimorar. Sim, e não necessariamente você precisa... Você vai ganhar por isso. Vamos supor, apareceu um caso de passagem pra mim. Eu vou indicar a doutora Isabela. E ela indica vice-versa, né? E ela me indica vice-versa. Se a doutora Isabela falar, olha, Carol, pode deixar que eu vou seguir com esse aqui, 80-20? Exato, inclusive eu e a Carol, a gente já trocou figurinhas. Sim, sim, isso é verdade. Sempre aparece pra mim, porque como eu sou da área civil no geral também, aparecem muitos casos pra mim de passagem aérea também. Não quer dizer porque você está nichado ou se posiciona naquele determinado assunto que não vai aparecer outras demandas. Vai aparecer, e é isso, você também saber criar esse, como eu estava falando, um ecossistema saudável para você e para o seu cliente. Porque se eu tenho uma solução para o meu cliente, por mais que não seja eu que faça, ele vai continuar se sentindo confiante em mim. Exato. Entende? Então, isso é muito importante. Eu até defendo a questão, não, mas se eu tô indicando, eu ganho um percentual. Não tem problema, vai e volta da mesma forma. Isso. Quer não cobrar, tudo bem. Quer cobrar, tem um crescimento conjunto, sempre com esse foco, né? Então, eu acho que dessa forma a gente conseguiu ajudar um pouquinho a entender desde sair da vergonha até o funil de vendas da advocacia. Até o funil de vendas e criação de um ecossistema saudável para você ter sempre um ambiente de trabalho aí nutrido tanto com clientes quanto com parceiros advogados, né, doutores? Exatamente. Muito legal. Foi muito legal conversar com vocês e a gente agradece a Abacast por essa oportunidade incrível. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito feliz em participar do Abacast. E é isso. Tchau, tchau.